Eu cumprimento a todos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Quero neste vídeo trazer aqui uma palavra da parte de Deus para vocês e vós outros que vão ouvir esta palavra. Gostaria que vocês compartilhassem, enviassem para outros contatos. Me siga lá no meu Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa. Se inscreva lá no meu canal Livros para Adorar, lá no YouTube. E se quiser fazer parte da família, do grupo do WhatsApp, grupo Igreja Livres para Adorar, fique à vontade para vocês mandar seu zap, eu mandar o link, e pelo link você entrar para compartilhar também, interagir conosco no grupo Igreja Livres para Adorar do grupo do WhatsApp. E quero desde já pedir oração, por mim, pela minha família, pelo Ministério de Pregação. Fica à vontade para vocês me ajudarem. Para se deslocar de uma cidade para outra precisa do dinheiro, para passagem. A obra missionária ela é espinhosa, mas a obra missionária ela é feita de três formas, Entre tantas, eu vou apenas citar três que eu vejo na minha concepção, na minha percepção de entender a obra. Fazer a obra missionária, ela precisa pelo menos de três coisas, de três atitudes, entre nós, os irmãos da igreja. Paulo, para viajar, ele viajava, era bancado pela igreja para ele fazer as viagens, a obra missionária, entendeu? Então, orar, contribuir ou você mesmo ir, A obra missionária ela tem que ser feita pelo menos nessas três formas, tá certo? Mas aqui dentro desse contexto, dessa temática, desse assunto que eu quero tratar aqui nesse vídeo, que eu vou falar a respeito em relação sobre missão, fazer missão. A missão que ela tem que ser feita primeiro nós temos que fazer começando pela nossa casa, que a extensão da igreja, ela começa em nossa casa, certo? E o púlpito da igreja, o ministério não é lá no púlpito de uma igreja, começa dentro da nossa casa, no nosso ministério. Primeiro nós temos que ser missionário em casa, depois os nossos vizinhos, no setor, na comunidade, para depois sair lá fora. E fazer a obra de Deus não é fácil, mas também não é difícil. Para Deus tudo é possível, aquele que crê. Então, tem alguns textos bíblicos na Bíblia, que Jesus falou em relação quando ele enviou, A primeira vez quando Jesus enviou, os discípulos enviou de dois em dois, ele enviou os 12, já como apóstolos, mas antes dele enviar como apóstolo, ele enviou só como discípulo, só para fazer o teste, Depois, quando ele voltou, que Jesus consagrou cada um apóstolo. E aí nessa época já tinha mais uma outra turma, que iria ser na realidade os auxiliares, dos 12 apóstolos. Então ali começou a verdadeira igreja, a igreja primitiva, Jesus desde então já tinha descido o Espírito do Senhor Jesus da terra, os 40 dias, já tinha se passado. E quando estava todo reunido numa casa, ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2, desce o Espírito Santo ali e batiza todas as 120 pessoas que estavam ali reunidas. Jesus mandou 70 pessoas ali em Lucas 10, pode observar lá em Lucas 10, Jesus enviou 70 discípulos, E em Mateus 10 também ele já enviou ali os discípulos. Então ele construiu ali no ministério dele 12 apóstolos. E depois aí, quando aconteceu a morte dele, em que Judas tirou sua própria vida, ficou uma vaga para um discípulo. Ele poderia ter colocado algumas irmãs ali, algumas mulheres, que se envolveu muito ali na obra,
Era 70 famílias, segundo a história, né? Não está na Bíblia isso aí. Isso aí são história paralela, né? Dos judeus. Que a família, ela que sustentava, essas 70 famílias sustentavam o ministério de Jesus. O apóstolo Paulo também tinha viúvas que vendiam suas fazendas e pegavam o dinheiro e botavam no pé dos apóstolos. Pessoas ricas que deixou sua riqueza, né? Confiou a riqueza na mão dos apóstolos e seguiu os apóstolos. Bancou ali, na realidade ali patrocinou, né? Para que ele viesse fazer a obra com segurança, né? Sem faltar o alimento, sem faltar o vestir, o calçar, né? Trazendo para os dias de hoje a mesma coisa, irmãos. Eu tenho vontade de fazer a obra missionária, mas eu preciso pelo menos umas 10 pessoas que patrocinem a minha chamada, né? E se a chamada realmente é de Deus, Deus vai levantar não só 10, pode levantar até mais, para poder me ajudar a eu ir em lugares, né, que eu tenho vontade de ir, lugares que Deus quer que eu vá, para ir ali levar a palavra, cumprindo ali a ordem de Cristo. Quando ali Mateus 28, 19 e 20, Jesus fala lá, mas que escreveu ali foi Mateus, mas foi Jesus que falou: ide por todo mundo e fazeis discípulos uns aos outros, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Então é importante, né? Deus nos dá essa autoridade para a gente fazer isso, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Fazer discípulos. Discípulo, ele gera discípulo. Pastor não gera discípulo, irmãos. O pastor é para cuidar, para apacentar, orientar, aconselhar, disciplinar, doutrinar, conduzir o rebanho, preparar e ensinar o caminho da salvação. O trabalho do pastor é esse. Amém? Mas antes de ele fazer isso, primeiro ele tem que começar pela sua casa. E muitas às vezes não fazem isso. E lá no livro de 1 Timóteo, né, que é uma carta pastoral, o apóstolo Paulo, depois que ele foi designado por Jesus e colocado, né, ele como apóstolo, o apóstolo Paulo, ele ficou como doutrinador da igreja. E ele ali estava ensinando a Timóteo ali, para Timóteo ensinar na igreja. Tinha dois camaradas que tinham o mesmo espírito de Zane e Jambe, né, lá no Êxodo, quando ali ele estava tentando atrapalhar ali o ministério de Moisés. Tinha esse mesmo espírito. Trazendo para os dias de hoje, você acha que não tem ainda hoje essas pessoas confuseiro, problemático, complexado, pessoas do nosso meio que atrapalham, que nem faz, nem deixa os outros fazer, nem vai, nem deixa ninguém ir e nem ajuda, só vive lá como uma pedra de tropeço no meio da igreja, né? Atrapalhando o ministério da gente, atrapalhando para a pessoa fazer a vontade de Deus. São multidões para dificultar, para tentar bloquear, para intimidar. Mas quando essas pessoas subestimam, porque quem tem chamada, quem tem dom, porque, irmãos, levar a palavra de Deus, primeiro tem que ter chamada, segundo, tem que ter vocação, né? Terceiro, tem que ter amor pelas almas. Quarto, tem que estar com sua casa arrumada. Amém? E o apóstolo Paulo, ele diz, aquele que não cuida bem do que é seu, como cuidará bem da casa de Deus? Porque aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé e é pior do que o infiel. Essa palavra você vai ver em 2 cantos lá na carta de Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Você vai ver essa palavra. Amém, irmãos? Então, nós temos que entender a chamada, a nossa vocação. Porque para pregar a palavra tem que ter humildade. Para pregar a palavra tem que ter discernimento, né? Tem que ter temperança, tem que ser longânimo, né? Tem que ser tolerante, não pode ser preconceituoso. Tem que ajuntar, não pode estar fazendo acepção de irmãos. Quem tem o Espírito Santo, irmão, age com tudo e para todos. O homem de Deus, ele não é só para servir a si mesmo, nem servir os seus próprios interesses, muito menos servir só a família, não. O homem de Deus também ele tem que estar ali para servir também os outros. Tem que estar ali para ser servo, não para ser senhor. E o pastor, ele tem que entender que também ele é ovelha. Ele precisa também de ser cuidado. O apóstolo Paulo, ele tinha uma turma de mulheres que o ajudava, como Jesus também. Aonde Jesus ia e os discípulos iam aumentando ali discípulos, existia pessoas que tinham fazenda, que deixaram suas fazendas para trás para seguir Jesus e ajudar no seu ministério. Irmãos,
Jesus falou muito sobre dinheiro. O dinheiro, ele é bênção, né? Quando você tem um dinheiro que você compartilha, você tira um pouquinho da porcentagem que você tem para ajudar. Quando você estende as mãos, quando você abençoa o outro, o seu próximo. Jesus mesmo disse isso: se você tiver duas túnicas, né, dê uma. E se alguém estiver precisando de alguma coisa, eu ajude, né? É para você viver no evangelho da caridade, e do amor e da caridade. Não é no evangelho de oba-oba, o evangelho emocionalista, né, radicalista, extremista, hipócrita, como a gente vê hoje. Muita hipocrisia, muito farealismo, muita inveja, muita falsidade. Quem tem o Espírito Santo não deixa que isso venha dominar, né? A soberba, o egoísmo. Quem tem o Espírito Santo não deixa que esses espíritos de engano, esses espíritos contrários venham, né, atrapalhar a sua chamada. Porque não adianta você ter só apenas um anel no dedo. Você tem que ter, Jesus aqui no coração. Você tem que ter chamadas, tem que ser humilde, tem que ser manso. Jesus disse isso em Mateus 11, 28, né? Venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí no 29, aí Jesus diz assim, aprendei de mim, que eu sou humilde e manso de coração. A gente precisa aprender a ser humilde e manso de coração, ser compreensível, ter sensibilidade, né? Compreender o outro. Você tem que ser compreensível, você tem que ter entendimento, você tem que procurar entender por que aquela pessoa é desequilibrada. Às vezes aquela pessoa está com depressão, irmãos, está com a alma ferida, está cheia de raiz de amargura. Eu fico às vezes com pena de alguns pastores que colocam ombreiro ferido na alma, ombreiro recalcado, mal amado, né, infeliz, coloca num trabalho importante dentro da igreja, que é de dirigir congregação, e tá ali o infeliz, rapaz, nunca se converteu, tá igual como Pedro, que andou com Jesus 3 anos e meio, não conseguiu se converter, irmãos. Era desequilibrado. Pedro falava pelos cotovelos, ele sempre colocava a carroça diante dos bois. Pedro, quando não era 8, era 80, quando era 9, era 90. Pedro era desequilibrado. Pedro era sem noção, ele não tinha papo na língua, ele tinha coragem de fazer pergunta, ele tinha coragem de responder. Pedro, ele tinha coragem, por isso que Jesus o amava, Pedro. E Jesus fez promessa para Pedro. Mas Pedro teve que aprender a chorar amargamente, arrependido, por ele ter negado o seu mestre, ter negado Jesus. E ele se lembrou, né? Você vai ver isso lá em Lucas 22, né? E ele se lembrou da promessa que Jesus tinha feito para Pedro. E Pedro disse: Pedro, tu és, né, a pedra qual vai ser firmada a minha igreja, né? E a porta desta igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra esta igreja. E Jesus estava falando ali, se referindo a ele, não era Pedro, era ele. Jesus estava falando dele para Pedro. Entendeu, irmãos? E Pedro fez promessa, né? Jesus fez promessa para Pedro. E os outros irmãos, nenhum gostava de Pedro, porque Pedro ele tinha coragem de fazer perguntas, ele tinha coragem de falar. Pode observar que lá na frente, quando aquela mulher do fluxo de sangue se lança nos pés de Jesus e toca só na orla do vestido de Cristo, Jesus disse assim: alguém me tocou, que de mim saiu virtude, eu senti que alguém me tocou. Pedro disse: Senhor, todo mundo toca no Senhor, abraça o Senhor, beija. Que é isso, Senhor? Pedro não tinha discernimento. Todos que andaram ali com Jesus, nenhum tinha discernimento. Estava ainda aprendendo, né, com Jesus. Porque Jesus sabe quando ele é tocado, né? Às vezes a gente acha que está usando Jesus, às vezes a gente acha que nós estamos sendo usados por Jesus, e na realidade nós estamos usando Jesus. Nós não podemos ser Jesus, irmão, é claro que nós não podemos ser Jesus, mas podemos ser um altar para Jesus operar. Amém, queridos? Entenda a sua chamada, fica firme, persevere, levanta a cabeça, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, irmãos. Não olhe para a esquerda nem para a direita, não olhe para a circunstância, olhe para Jesus, olhe para a promessa.
Aí Jesus vai dar uma ordem aqui, fechando aqui com chave de ouro, né? Jesus dá uma ordem que encontra-se lá no livro de Marcos, né? Que escreveu foi Marcos, mas foi Jesus que falou. Marcos 16, 15, né? 16 e 17. Tá lá, ó. Eu acho linda essa palavra, quando Jesus diz assim, ó: ide por todo o mundo e pregai meu evangelho a toda criatura, fazei discípulos aos outros, né? Ide por todo o mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Porão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Falarão novas línguas e os sinais acompanharão aqueles que crêem. E se você crê, você já está salvo. E se você não crê, já está condenado. Foi Jesus que falou. A palavra do crer, irmãos, tem um substantivo, né, nessa palavra, uma outra palavra, que essa palavra não pode se associar da palavra crer, que é a outra palavra, se chama obedecer. Se você crê, você está obedecendo. E mesmo se você não crê, mas se você obedecer, é a mesma coisa de você crer. Não pode se associar uma coisa da outra. Se você crê, é porque você está obedecendo. Amém? Então, se você está obedecendo, é porque você crê. E é melhor nós obedecer do que sacrificar. Amém, queridos? Sinta a chamada de Cristo. Sinta que o Espírito Santo está contigo. Sinta que você não está só. Sinta a presença de Deus no seu lar, na sua casa. Faça do seu lar o altar de Cristo. Faça com que a sua família esteja na presença de Deus. Se lance no altar, né? Lança seu pão sobre as águas. Pratica o amor e a caridade. Perdoa. Amém, irmãos? Jesus, aí eu termino agora com as palavras lá de Mateus 25, né? Lá na altura do versículo 40 até o 46, quando Jesus diz assim, ó: eu estava com sede e você não me deu água, estava com fome e você não me deu de comida, estava nu e você não me deu de vestir, fui preso e você não foi me visitar, estava doente e você não cuidou de mim. E aí levantou sempre vai levantar alguém para questionar, irmãos, a tua fé. Aí levanta um fariseu lá e faz a pergunta para Jesus: mestre, quando foi que a gente fizemos tudo isso, que a gente deixamos de fazer tudo isso, Senhor? Se nós estamos vendo o Senhor agora. Eles não estavam entendendo a mesma coisa daquela passagem, quando Jesus diz assim, ó: a partir de hoje vocês só vão entrar no reino de Deus se você comer a minha carne e o meu sangue. Ninguém entendeu também a pregação de Jesus. Aí só Pedro que ficou lá para responder por tudinho, porque Jesus olha para Pedro e olha para os outros discípulos e diz: vocês também vão me deixar? Não, Senhor. Aí Pedro vai tomar a frente de tudinho, né? Pedro sempre fazia isso. Por isso que Jesus amava Pedro. E Pedro olhou para Jesus e disse: não, mestre, tu é que tem a palavra da salvação, ninguém tem, né? Então Jesus, foi ali onde Jesus fez a promessa a Pedro. Jesus olhou que falou, não foi Pedro, mas foi o Espírito Santo que falou através de Pedro ali para Jesus Cristo, né? E ali Jesus responde, irmão, para o fariseu e todos aqueles que estavam ali nessa pregação de Mateus 25, do 40 ao 46, né? Quando Jesus ele vai e responde, diz: olha, quando você deixou de fazer por meu próximo, o seu próximo, foi a mim que você me deixou de fazer. Então, irmãos, em nome de Jesus, estenda as mãos, abençoa, né? Faça o bem, né? Faça o bem, dê com a direita sem a esquerda, vê o que a direita está dando. Porque fazer o bem faz bem para a alma. Fazer missão é você ajudar o seu próximo. Aí Jesus, ele vai e segue, né? Ali Mateus 7, né? Com a mesma medida que você medir seu irmão, com a mesma medida você será medido. Não julguei para que não venha a ser julgado. Não condene para não ser condenado, né? Perdoa para poder ser perdoado. Ame para poder ser amado. Amém? Em Tiago 4,17, né? Deus ele fala assim, ó: aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Então você pode, irmão, fazer o bem. Se você não pode fazer o bem contribuindo, né? Porque fazer missão é isso, é você contribuir. Se você não pode, então ore. E se você não pode orar, irmão, então vá você mesmo. Mas não atrapalhe os outros que querem ir. Porque tem muita gente que nem vai nem deixa os outros ir. Vamos fazer com que a igreja de Cristo ande. Porque maior é o que está conosco, irmão. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, meu irmão e minha irmã. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus está conosco. O Espírito do Senhor Jesus está conosco. O Consolador está conosco. Lá em João 14, Jesus falou sobre isso. E aí ele vai e deixa a paz dele, né? Lá em Mateus, em João 14, 27. Eu te dou a paz, eu vos dou a minha paz. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração e nem se atemorize.
Não se turbe o seu coração, irmão. Não entristeça o Espírito Santo. Não dê lugar ao diabo. Amém? Efésios 4, versículo 27 fala isso. Não dê lugar ao diabo. Não entristeça, meu irmão, o Espírito Santo. Versículo 30, né? Efésios 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo, irmãos, que está contigo, né? Que está com o seu irmão. Não entristeça o Espírito Santo. Amém? Largueça a cortina da sua casa, amplie o lugar onde tu mora, enfinca a estaca, alonga as cordas, amém? Da oração, do jejum, da palavra. Fique firme, né? Cuide bem da família, dê um bom testemunho. Isaías 54, versículo 2 fala isso. Aí no 17, aí está lá escrito que toda ferramenta forjada, preparada, né, contra nós, não prosperará, irmão. Essa é a promessa que Deus fez para nós, porque toda língua que se levantar será guardada por dia do juízo. Deus vai julgar cada uma língua que se levantar contra o seu povo, o povo de Deus, que Deus escolheu, que é eu e você. Esta herança é nossa, é para nós. Jesus fez promessa, Ele vai vir nos buscar, Ele foi, Ele vai voltar, amém? O Consolador está conosco, nós não estamos só, amém? Nós podemos todas as coisas naquele, em quem nos fortalece, que é Jesus Cristo, né? Filipenses 4, versículo 13, né? O apóstolo Paulo estava preso. Ele estava preso ali. Quando o apóstolo Paulo diz assim, ó: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Olhe para Jesus, irmãos. Em Romanos 8, 1, né? O que está escrito lá em Romanos 8, 1? Né? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Aí no versículo 26, né? Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó: porque o Espírito do Senhor Jesus nos intercede com gemido inexprimível. Aí no 28, aí o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foram chamados para o seu decreto. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 e 13. Aí eu encerro aqui, dando nó para o inimigo não desatar, fechando com chave de ouro. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Siga Cristo, faça a vontade do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai fazer a sua. Quando nós estiver plantando, lançando os pães sobre as águas, abençoando, irmão, perdoando, aí Jesus vai vir e vai fazer o milagre. Amém? O milagre é grande, né? Eu me lembro muito bem daquela palavra lá de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para os que o amam. Salmo 25, verso 14. Deus tem segredo para revelar para os que o amam. Salmo 34, verso 7. Deus, ele acampa um anjo ao redor daqueles que o temem. E no verso 19, aí o salmista diz assim, ó: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. João 16, 33. No mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi Jesus que falou isso. Se nós estiver com Ele, a gente vai vencer também, em nome de Jesus, porque nós somos mais do que vencedor, irmão. Em Romanos 8, 37, a parte B do versículo, né? Tá lá claro, tá bem claro lá essa palavra. Nós somos mais do que vencedor. Amém, irmãos? Nós podemos todas as coisas em Cristo, porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá saúde, sabedoria, é Ele que nos protege. Então para Ele, e é por Ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11, 36 fala isso. Amém, irmãos? Então fique com esta palavra e faça a obra de Deus. Fazer missão tem espinho, viu? Fazer missão não só tem só rosas, flores, não. Tem um momento que a gente vamos viver o dia só do preto e branco, mas vai ter um momento que vai ser tudo colorido. O sol da justiça vai brilhar sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Tem um vale, não despreza seu vale, não despreza seu deserto, não. Existe o deserto, o vale, mas também vai existir também um momento de exaltação. Salmista do Salmo 46, verso 10: aquietai-vos e saber que eu sou teu Deus. Amém? Aquieta seu coração, faça a obra de Deus com amor, não faça murmurando, não faça acepção, perdoa, ajunte, não espalhe, né? Peça a Deus sabedoria. Tiago 1, versículo 5, né? Tá bem claro lá quando Deus diz assim, ó: se falta entre vós sabedoria, peça a Deus e Deus dará e não passará em rosto. Tiago falou isso. Foi um dos discípulos, né, de Jesus. Ele nos deixou
um livro muito bom. O livro de Tiago é um livro muito bom para a gente tirar muitas lições para a nossa vida. Amém, irmãos? Então o que nós precisa fazer é ficar na posição de um verdadeiro adorador. Siga Jesus, não siga a religião não. Sirva a Deus. Religião não transforma a vida de ninguém. O que transforma é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, irmãos. E se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. João 8, 32, 36 fala acerca disso. Então vamos seguir Jesus, faça a missão. Vamos orar para que Deus levante cefeiro, porque a seara é grande, mas poucos são em cefeiro. Vamos fazer a vontade de Deus. Aí uma vez fazendo isso, irmão, pode ter certeza que é naquilo que tiver, aquilo que estiver fora do lugar, Deus ele vai e coloca no lugar aquilo que estiver fora do lugar. Naquilo que é para nós fazer, nós que temos que fazer, mas naquilo que é para Deus fazer, Ele é que faz. Vamos ser fiel, vamos tapar as brechas, vamos vigiar e vamos andar junto. Vamos seguir a paz com todos, se for possível, siga a paz com todos, porque o temor inconsolável é que os irmãos vivam em união. Vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer missão, irmão. E aí eu falo e repito de novo, fazer missão, contribuir, né? Orar ou ir. Amém, irmãos? É uma das atitudes para fazer missão, são essas. E aí vem outros requisitos, né? Aí vem outras matérias, que aí você vai aprendendo, né? No dia a dia, igual como Oséias 6:3, né? Conhecemos e prosseguamos e conhecer o Senhor. A cada dia, todo dia precisamos conhecer a Deus. Porque se a gente não conhecer a Deus, irmãos, vamos ficar para trás. A gente temos que fazer a vontade do Senhor Jesus, não fazer a vontade do Espírito, não a vontade da carne. Faça a vontade de Deus e Deus ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos. Mas você já foi